Fala galerinha, tudo bom com vocês? Meu nome é Gregor, sou estudante do curso de Direito da FAFIP-FUNEP e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o nosso tema de extensão curricular, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ética de pena de morte, um tema bastante controverso aí que sempre acaba trazendo bastante discussão aí, principalmente no âmbito jurídico legal, tá? Vamos passar por algumas explicitações sobre alguns conceitos e vamos entrar um pouquinho no debate, na discussão sobre o assunto. Aqui a gente vai ter os nossos integrantes do grupo, aqui da esquerda para a direita, a gente vai ver que tem eu, Gregory, a Liza, Mariana, Mauro, o Murilo, deixa eu tirar aqui, o Murilo, o Leonardo e o João, tá bom? Então, vão ser os temas que vão ser trabalhados aqui durante a nossa apresentação. Moral e ética. Então, a gente vai desenvolver aí os conceitos, o que é, o que deixa de ser, tá? História da pena de morte, como ela se desenvolveu ao longo da história, tá? Legislação internacional, o que os outros países veem e como agem diante disso, tá? A pena de morte aqui no Brasil, a gente vai ver que no Brasil existe a possibilidade de haver algum tipo de sanção aí em relação à pena de morte em casos de guerra, mas a gente vai explicar certinho ao decorrer da nossa apresentação. Situação da pena de morte em diferentes países e finalizando a gente vai fazer aí um tour pelo papel dos direitos humanos na discussão. Vamos apresentar também para vocês um questionário que a gente preparou para verificar aí como que tá essa questão aí de opiniões sobre a pena de morte, qual que é a referência que as pessoas têm em relação a isso. E esse questionário aí a gente vai mandar para vocês ao final do vídeo, tá bom? Então vamos começar conceituando. Quando a gente fala de ética e moral, são dois tipos de conceitos que a gente não pode deixar de ignorar que são comumente utilizados juntos. Mas existem algumas diferenças em relação a eles, porque a etiologia deles, de onde ele veio, tem ali as suas diferenças e o conceito em si ele tem algumas leves diferenças, apesar de quando a gente fala de ética e moral, a gente precisa agrupar os dois para poder ter um conceito mais conciso e claro. Então vamos começar definindo a ética. A ética em si, ela é um termo que deriva do grego ethos ou ethos. Basicamente é o conjunto de princípios e valores que compõem o modo particular de ser do indivíduo, ou seja, é o conjunto de princípios que vai estabelecer a relação ali entre um ser humano e outro, tá? Basicamente, ele é uma resposta à pergunta por que devemos viver de determinada forma. É como se a gente tivesse ali uma consciência dentro da gente, né? E essa consciência falasse de que maneira a gente deve agir em relação ao próximo, às nossas condutas, o que é certo, o que é errado na nossa concepção. Isso vai estar muito relacionado aí com os princípios daquilo que você acredita, valores culturais, tudo isso que vai ser gerado aí de acordo com a sua experiência de vida. E já que o termo em latim, que a gente vai designar como a moral, que em latim significa mores, e vai trazer mais a parte dos costumes, são as regras básicas coletivas para a gente escolher, para a escolha do indivíduo em seu cotidiano, a partir das quais é possível julgar uma ação. Então é a partir daqui, da moral, que a gente tem uma base de conceitos ali basicamente estruturados de maneira escrita, de maneira ali, de uma maneira mais tangível de você saber como lidar. É a resposta, basicamente, à pergunta como devemos viver. A gente vai observar aqui, ética e moral,
a gente tem aqui um quadrinho mais detalhadinho. Então a gente vai ver aqui que a ética é um conjunto de princípios, ela é permanente, ou seja, é um valor que você acredita, não que não possa mudar, mas que é bem mais difícil do que a moral para ser mudado, né? A ética é universal, ou seja, todas as pessoas elas vão ter vão acreditar nesses princípios e valores que ela acredita. Ética é uma regra e ética é uma teoria, certo? Quando a gente fala de moral, a gente fala de conduta, ela é temporal, ou seja, a moral ela pode ser mudada de acordo com o tempo. Ela é basicamente cultural, é a conduta da regra, né? Então, olha só, como uma se interliga com a outra. A ética, ela vai ser uma regra. A moral, ela vai ser a conduta da regra, aquilo que eu faço quando eu não tenho alguém por perto ou quando eu tenho alguém por perto. Moral é a prática, então é tudo aquilo que você faz em decorrência daquilo que você acredita e, lógico, que também obedecendo os códigos de conduta que tem ali naquela sociedade. E aí a gente vai pular para a parte da história da pena de morte. A gente vai ser bem breve aqui, tá? Vamos falar sobre a história da pena de morte em alguns contextos que apareceram aí na história da humanidade. E vamos começar falando sobre o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, basicamente, ele foi o primeiro código de lei da história que vigorou na Mesopotâmia, quando Hammurabi governou o primeiro Império Babilônico entre 1792 e 1750 a.C. Então, olha só como que já vem de muito antes da gente ter ideia de que teria nascido essa parte de legislação em relação à pena de morte, né? E qual que foi o fundamento dessa legislação aí, esse Código de Hammurabi? Ele foi escrito para disciplinar as relações sociais entre os habitantes do primeiro Império Babilônico. Então ele seria um código ali de conduta para que todos eles tivessem ali uma mesma relação entre os homens que viviam naquela época, né? Baseava-se na lei de Talião, ou seja, olho por olho e dente por dente. A gente vai falar sobre um aspecto interessante quando chegar na parte da lei de Talião. Mas, continuando, foi um dos primeiros conjuntos jurídicos da história, ou seja, foi uma das primeiros códigos ali colocados pelos seres humanos, né? Foi escrito em cuneiforme, em uma pedra e está no Museu do Louvre em Paris, tá? Então, o Código de Hammurabi ali é onde começou basicamente a questão dos códigos e leis que vigoram para relações ali entre os seres humanos. Continuando, a gente chega aqui com o Manual dos Inquisitores. Então, o Papa Gregório IX, em 20 de abril de 1223, olha quanto tempo, hein? Editou duas bulas que marcaram o início da Inquisição, instituição da Igreja Católica Romana que perseguiu, torturou e matou vários de seus inimigos ou quem a ele entendesse como inimigos, acusando de hereges por vários séculos, tá? Então, a gente tem ali que o principal inquisitor Nicolau Eymerich, em 1376, escreveu o Directorium Inquisitum, ou Manual dos Inquisitores, onde eles encontravam conceitos, normas processuais a serem seguidas e termos de modelos de sentença a serem realizados pelos inquisitores. Então isso ia desde torturas leves, avisos mais rigorosos, até ali a morte de maneira cruel e desmedida, né? E agora a gente vai entrar numa questão bem importante, que seria a lei de Talião. A lei de Talião, basicamente, ela nasceu ali com Moisés em uma das suas subidas ao Monte Sinai, recebeu de Deus as seguintes determinações contidas no livro de Êxodo, na Bíblia, e ali no capítulo 21, versículo 23 a 25, que passou a ser conhecida como lei de Talião, ou lei do julgamento. E basicamente
ele fala ali no versículo 23. Mas se resultar dano, então darás vida por vida. Olha só, versículo 24. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Versículo 25, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Basicamente, isso não é uma lei, uma legislação em si, que vai ser algo como vingativo. Hoje a gente trabalha essa questão da lei de talião como um princípio da proporcionalidade. Não é que eu vou matar uma pessoa porque ela fez algo ali que não cabia dentro da lei, que seria contra a lei, mas que poderia utilizar ali de um princípio um pouco mais cruel do que o que a pessoa fez, né? Então é a proporção daquilo que eu fiz, o equilíbrio entre aquilo que eu fiz com aquilo que realmente eu devo pagar para pagar o crime que eu cometi, né? Então não é uma lei de vingança, é uma lei de ali de equidade daquilo que eu faço com aquilo que eu devo, tá? E aqui a gente tem a parte da legislação internacional sobre a pena de morte. Quando a gente fala sobre a legislação internacional, a gente tem um contexto histórico bastante ali pesado em relação a principalmente os direitos humanos. E nessa esteira a gente consegue observar que uma das principais legislações que acabaram ali por nortear a parte dos direitos humanos foi a Conferência Especializada Interamericana sobre os Direitos Humanos, a Conferência de São José, de Costa Rica, em 22 de novembro de 1969. E aí ele trazendo no seu capítulo 2 dos direitos civis e políticos, ele já vai dizendo que aqui no artigo 3º, direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Toda pessoa tem direito de reconhecimento da sua personalidade jurídica, tá? Continuando aqui no artigo 4º, direito à vida. Então, olha só, toda pessoa aqui no primeiro, no primeiro parágrafo aqui, todas as pessoas têm o direito de que se respeite a sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente, tá? Dessa convenção, alguns países foram signatários para que fossem ali garantidos esses direitos de vida da pessoa em si, né? A gente tem aqui ó, o protocolo à Convenção Americana sobre os Direitos Humanos referente à abolição da pena de morte. Então ele foi aprovado no Paraguai em 8 de junho de 1990 e alguns países aqui foram signatários, então como a Argentina, o Brasil, aqui temos também o Chile, Costa Rica, Equador, Honduras, Nicarágua, Panamá, o Paraguai, enfim, entre outros que fizeram aí a assinatura desse protocolo para poder garantir que não, no nosso país não vai ter pena de morte, tá? Então, basicamente, a legislação internacional ela garante que vários países eles sejam signatários desse compromisso de garantia da vida em seu território. E a gente tem a pena de morte no Brasil. Quando a gente fala da pena de morte no Brasil, a gente trata aí de uma questão bastante delicada, porque o Brasil ele foi um país colonizado, certo? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, eles vieram trazendo ali seus conjuntos de ordenações ali de legislações, onde começaram a ser basicamente respeitadas aqui no Brasil a partir de 1514 com as ordenações afonsinas. No período posterior, foram mudadas para ordenações manuelinas e, posteriormente, lá em 1603, eles foram mudados ali para ordenações filipinas. A, a pena de morte oficialmente ela foi proibida e retirada do Código Penal com a proclamação da República em 1889. Então, olha só quanto tempo foi permitida ali a pena de morte para quem morava aqui no Brasil, né?
E a título de curiosidade, a última vez em que a pena de morte para crimes civis foi aplicada no Brasil foi em 1876, ficando oficialmente proibida após ser retirada do Código Penal com a Proclamação da República de 89, tá? A pena de morte foi abolida pela primeira vez no Brasil oficialmente com o Código Criminal de 1890. Mas a gente pode perceber que hoje a gente ainda tem a possibilidade de pena de morte. A gente tem na Constituição Federal, aqui no artigo 47, no artigo 5º, inciso 47, perdão, que prevê que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Então, o único momento em que no nosso país poderá haver algum tipo de sanção com a pena de morte seria no caso de guerra declarada. E aí entra em questão ali toda a sanção do presidente, toda a parte de administrativa ali, de fazer com que seja declarado isso de maneira oficial pelo presidente, enfim. Não vamos entrar tanto nesse assunto agora, tá? E aqui é a situação da pena de morte em diferentes países. Como a gente pode perceber aqui, existem diversos países que eles são adeptos dessa execução por pena de morte, como por exemplo na China. Mais de 1.000 execuções foram dadas na China ali no ano de 2022, tá? Irã, aproximadamente 314 execuções. No Egito, aproximadamente 83 execuções. Na Arábia Saudita, 65. Nos Estados Unidos, a depender do estado, por exemplo, foram 11 execuções. Porém, existem diversos, se eu não me engano, 42 penas de morte ainda que vão ser executadas ao decorrer do tempo. E trazendo por estado, a gente vai ter aqui, ó, são dados aqui de 2022, mas de 2020 a 2022, essa foi a quantidade de penas de morte executada em cada estado. Então, Oklahoma 5, Texas 5, Arizona 3, Alabama 2, Missouri 2 e Mississippi 1. Sudão do Sul, 9 execuções. Na Síria, 24 execuções. Na Somália, 21 execuções. No Iraque, 17 execuções. E no Iêmen, 14 execuções. O papel dos direitos humanos na discussão. Então, os direitos humanos, ele basicamente garante essa capacidade do ser humano de ter garantido ali o seu direito à vida, né? E o direito penal, basicamente, ele vai entrar nesse meio também como o regulador das condutas de sanção punitiva em si, né? Então, trazendo como os direitos humanos e o direito penal, os dois se juntam e a partir dessas legislações, tanto internacionais quanto nacionais, a gente percebe que os direitos humanos ele tem um papel muito importante em relação a essa sanção de pena de morte, porque você retirar a vida de alguém, você sancionar que a vida de alguém seja abolida ali, é um tema muito complicado, né? Muitas das vezes a gente pensa que, decorrente de algo que me revolta, eu defenderia a pena de morte. Porém, a gente não sabe todo o contexto social da que aquela pessoa viveu antes, né? A gente precisa ter essa questão de estudar bem cada caso concreto em si para poder formar uma opinião concreta e, decorrente disso, utilizar ali de meios e estratégias que sejam mais coerentes, né, com a vida. E graças aos direitos humanos e o direito penal, hoje em dia a gente tem ali uma parcimônia um pouco maior no julgamento desses casos. E aqui está o questionário. A gente vai mandar para vocês o questionário para vocês estarem respondendo em relação à questão da ética e da pena de morte, tá?
Espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo bem breve para a gente ter acesso aí uma maior quantidade de pessoas para realizar o nosso estudo, tá bom? Um grande abraço, até mais. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.